A doutrina de Balaão. Você conhece a doutrina de Balaão? Em Apocalipse, nós temos a menção das 7 igrejas da Ásia, aonde estava infestado da doutrina de Balaão. Muitos falam da doutrina de Balaão, mas não pega o profundo ensinamento, o que é a doutrina de Balaão. As igrejas da Ásia vai aparecer na carta à igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2 faz menção da igreja de Pérgamo, da doutrina de Balaão, que diz assim, Apocalipse 2, verso 14, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. O que é a doutrina de Balaão? O Senhor Jesus, ele é contra a doutrina de Balaão. O Senhor Jesus, ele veio para poder falar para o anjo da igreja de Pérgamo, não somente a igreja de Pérgamo, mas toda a Ásia estava infestada dessa doutrina de Balaão. Vamos lá, vamos conhecer quem era Balaão. Balaão era um profeta do Antigo Testamento que está registrado no livro de Números, 4º livro da Bíblia, Números, capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24, fala sobre Balaão. Quem era Balaão? Balaão, ele era um homem medianita, um profeta medianita. Veja bem, Balaão era um profeta do Deus Altíssimo. Balaão era um profeta pagão. Veja bem, os medianitas, o povo medianita era da descendência de Abraão com Quetura. Logo depois da morte de Sara, Abraão teve por mulher a Quetura. Da ramificação de Abraão com Quetura veio os povos chamados os medianitas. Os medianitas certamente tinham conhecimento do Deus de Abraão. Então, possivelmente, Balaão, ele tinha conhecimento do Deus de Abraão, ele tinha conhecimento do Deus verdadeiro. Então, o povo de Israel estava se aproximando de uma região chamada Moabe. Moabe era um vale fértil, era um vale com muitas árvores, com muito arvoredo, com muita relva, com muita água. E este lugar chamado Moabe, ele era dominado por um rei pagão, um rei chamado Balaque. Balaque, ele mandou buscar a Balaão para que Balaão viesse e amaldiçoasse o povo de Israel que estava aproximando da região de Moabe. Balaque, esse rei pagão, que era rei dos moabitas, ele contrata Balaão para que Balaão viesse e amaldiçoasse o povo de Israel que se aproximasse daquela terra. Só que Balaão, a princípio, ele começou a defender o povo de Israel, dizendo que não podia amaldiçoar o povo a quem Deus era Senhor, a quem Deus era o Deus dos israelitas.
Balaão, ele foi repreendido quando saiu para ir até a terra de Moabe. Ele foi repreendido pelo seu jumento, três vezes. Três vezes o seu jumento, ele via o anjo para poder refrear o profeta Balaão, para que Balaão não viesse a Moabe. Só que na terceira vez em que Balaão espancava sua jumenta, a jumenta soou com a voz humana, dizendo para o profeta: por que você está me espancando? Foi até então Deus abriu os olhos de Balaão, e Balaão viu um anjo com a espada inflamada nas mãos. Até então, Balaão, ele veio a Moabe e veio e começou a abençoar ao povo de Israel, dizendo que não podia amaldiçoar o povo de Deus. Isso aconteceu 3 vezes, em que ele subia no monte, fazia um sacrifício e ele abençoava o povo, e o rei Balaque dizia: mas eu chamei para você amaldiçoar o povo e tu está abençoando. Por 3 vezes. Balaão, ele voltou para a sua terra, e o rei Balaque, ele não contentou com aquilo. É aí que vai entrar a doutrina de Balaão. Veja bem, no capítulo 25, claramente a Bíblia mostra que Balaque convenceu o profeta Balaão a voltar e fazer uma estratégia para fazer o povo pecar. E o que foi que Balaão fez? Balaão, ele ensinou o rei Balaque a fazer uma festa pagã, uma festa com deuses pagãos, e ali colocar prostitutas, colocar mulheres para encantar os filhos de Israel. E essa festa foi um incidente de Israel. Os israelitas caíram numa cilada armada por Balaão e pelo rei Balaque, influenciada por Balaão. Todo o povo de Israel, os homens, os príncipes de Israel, as lideranças de Israel, viram que as mulheres moabitas eram formosas e eles começaram a se prostituir, começaram a aceitar as mulheres moabitas que eram idólatras, que eram contra ao Deus de Israel. Aquele povo era contra o Deus de Israel. Então, vários líderes de Israel tomaram mulheres moabitas e mulheres medianitas. E o que eles fizeram? Eles começaram a trazer mulheres, princesas pagãs, e infiltrar no meio do povo de Israel. E um príncipe de Israel chamado Zirri, ele tomou uma mulher medianita chamada Cosbi. Ele pegou aquela mulher porque era formosa e era uma princesa. Aí que vai entrar a doutrina de Balaão. Isto porque era um líder chamado Zirri, da tribo de Simeão. Ele toma uma mulher que era medianita
E a liderança de Israel não fez nada. Nem Moisés não fez nada. Sabe quem vai tomar a dor? Sabe quem vai tomar a decisão de fazer uma limpeza do pecado no meio do povo de Israel? Um homem chamado Finéias. Finéias era filho de Eleazar. Eleazar, que era filho de Arão. Arão já tinha morrido. Arão tinha morrido, o próximo sumo sacerdote seria Eleazar. Eleazar, filho de Arão. E o filho de Eleazar, que era Finéias. Finéias entrou no arraial, na tenda do príncipe Zirri, da tribo de Simeão, e encravou-lhe uma espada. Finéias matou Zirri e matou a princesa medianita, que era uma pagã, chamado Zirri, que era o príncipe, e a mulher chamada Cosbi. Foi Finéias que tirou a praga do meio de Israel. Só dessa praga, sabe quantas pessoas morreram? 24 mil israelitas, porque caíram numa festa pagã, na idolatria. Vamos trazer para os nossos dias. O que é a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão é a infiltração da idolatria trazido por Balaão e o rei Balaque dos Moabitas no meio das igrejas. Hoje nós temos a idolatria no meio das igrejas, líderes sendo idolatrados, foto de líderes nas portas das igrejas. A idolatria não é somente uma imagem de escultura, a imagem de Maria, de Pedro, João, mas a idolatria, idolatrando líderes, idolatrando cantores, idolatrando liderança em geral. E a prostituição entrando dentro das comunidades, dentro das igrejas. Prostituição no meio dos jovens, prostituição no meio de líderes, prostituição no meio. Então esta é a doutrina que estava entrando nas igrejas da Ásia, lá na igreja de Pérgamo. E Jesus, nosso Senhor, ele detesta a doutrina de Balaão. E muitos de nós estamos aceitando a doutrina de Balaão igual às igrejas da Ásia. As igrejas da Ásia, no Apocalipse, estava alastrada a doutrina de Balaão. Os líderes das igrejas da Ásia aceitando a doutrina de Balaão. E a igreja de Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, verso 14, a doutrina de Balaão estava infiltrada, alastrada no meio das igrejas. E o Senhor Jesus vem dizendo, Apocalipse 2, verso 14, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Agora, meus irmãos, para finalizar, cuidado com a idolatria. Nós temos que vigiar contra a idolatria. Nós temos que vigiar contra a prostituição. Nós temos que vigiar contra a doutrina de Balaão infiltrada em nossos altares, infiltrada em nossas comunidades. O Senhor Jesus detesta, o Senhor Jesus repugna, o Senhor Jesus não quer que nós sejamos contaminados pela doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão está infiltrada em várias congregações, em várias igrejas. Mas seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar, repreendendo esse espírito da doutrina de Balaão. Senhor Jesus, neste momento, venha repreender a doutrina de Balaão em nosso meio, a doutrina da idolatria, a doutrina da prostituição, a doutrina de tudo que é de Balaão.
as festas pagãs, as festas que entram em nossos pátios, em nossas congregações, festas que têm infiltrado no meio da igreja. Jesus amado, Senhor Espírito Santo, repreenda este mal. Em nome do Senhor Jesus, seja repreendido toda a doutrina de Balaão. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.